Amém, irmãos? Graça e paz, saudamos a todos. Os irmãos podem se assentar. Irmãos, não sei se os irmãos viram nas redes sociais, mas esse mês de janeiro nós completamos 5 anos de existência da Igreja Reformada em Petrópolis. Foi exatamente no dia 17 de janeiro de 2021, obrigado, meu filho, que nós iniciamos esse trabalho. Olhando para a igreja hoje, a gente pode contemplar como que Deus tem nos abençoado, tem operado. E eu queria só fazer uma pergunta rápida aqui. Quem estava nesse dia 17 de janeiro lá no culto lá? Só levanta a mão, só para mim. Minha família, com certeza, né? Pedrão estava até antes. Irmãos, eu lembro desse culto, foi um culto que tinha 17 vidas, ali na laje da dona Marlene, ali no Itamaraty, e naquele dia, o Senhor tinha nos dado uma mensagem para o primeiro culto, que foi a mensagem de Abraão: sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. E hoje nós vamos trazer essa mensagem para a igreja. Nós não vamos repeti-la, porque com o aprendizado que nós tivemos, a gente aprendeu a pregar expositivamente. Naquele tempo a gente estava pregando ainda, às vezes, alegoricamente. E eu queria convidar você a abrir o texto em Gênesis, capítulo 12. E nós vamos trabalhar um pouquinho nisso aqui, e entendendo agora com um olhar diferente aquilo que o Senhor fez. Então, Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, diz assim: então o Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, do meio dos teus parentes e da casa de teu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo, e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma bênção. Abençoarei os que abençoarem, e amaldiçoarei os que amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Partiu Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Abrão tinha 75 anos quando saiu de Harã. Levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os seus bens que haviam acumulado e os seus servos, comprados em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Abrão atravessou a terra até o lugar do carvalho de Moré, em Siquém. Naquela época, os cananeus habitavam essa terra. O Senhor apareceu a Abrão e disse: a sua descendência darei esta terra. Abrão construiu ali um altar dedicado ao Senhor, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel a oeste e Ai a leste, construiu ali um altar dedicado ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois Abraão partiu e prosseguiu em direção ao Negueb. Amém? Amém, irmãos? Amém. Vamos lá então. Irmãos, para nós entendermos essa mensagem, a gente precisa conhecer um pouquinho sobre quem era Abrão, aonde ele morava, o que ele fazia. E Abrão, ele não era um viajante, um nômade, alguém sem rumo. Ele era um cidadão de Ur dos Caldeus. Ele tinha um lugar onde ele morava, ele tinha uma família, ele tinha condições financeiras, ele era de uma família muito rica. Ele não era uma pessoa pobre
que não estava perdendo nada. Então, onde ele morava? Ele morava numa cidade chamada Ur dos Caldeus. A cidade de Ur, né, era o centro do mundo daquela época. Era aonde as coisas aconteciam naquela época. Para os irmãos terem ideia, naquela época, a cidade de Ur tinha biblioteca. Naquela época, a cidade já tinha biblioteca. Tinha sistema de esgoto. Então, era uma cidade que tinha um comércio atuante, vibrante. Era uma cidade bem estruturada. Então, ele estava no lugar, para aquela época, bem estruturado. Ele não estava no lugar, no meio do deserto, onde não tinha nada. Naquele lugar também havia ali um templo dedicado à deusa da lua. Então, era uma cidade idólatra. E Abrão estava ali muito tranquilo, né? Rico, com servos, é uma cidade estruturada, uma cidade com conforto, uma cidade que dava a ele uma certa tranquilidade. Aí vem Deus. Deus aparece na vida daquele homem e Deus, quando chega na vida daquele homem, Deus não chega na vida daquele homem para deixar as coisas como estão. Deus chega para transformar, para mudar, para fazer diferente. E a primeira coisa que nós vamos ver, a primeira situação que nós vamos se deparar, Abrão, até então, ele está ali vivendo um conforto. Agora ele tem um chamado. E o chamado de Abrão não era para permanecer no conforto, era para sair daquele conforto. E Deus não chamou Abraão para sair de uma miséria. Isso é muito importante, porque é muito fácil quando fala, né? Deus vai te fazer prosperar, mas Abraão já era um homem próspero. Deus não chamou Abraão para sair da miséria, para uma abundância. Não, Abraão já tinha riquezas, Abraão já possuía bens, Abraão já tinha empregados, Abraão já estava ali tranquilo. Então Deus não chamou Abraão para se tirar da miséria, para levar ele para uma fortuna. Não. Agora, Deus fez algo com Abraão que é muito importante. Deus chamou Abraão para sair da sua área de conforto, da sua segurança, para viver uma dependência. Olha o que Deus fala para Abraão: Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teus pais. Tudo que trazia segurança para ele, Deus fala: sai. Tudo que trazia conforto para ele, Deus fala: sai. Então não era porque Abraão era um miserável, Deus alcançou Abraão, não. Deus chamou Abraão, Deus fez o primeiro confronto com Abraão. Olha, você vai deixar o conforto, a segurança, a sua zona de conforto, porque muitas vezes nós estamos numa zona de conforto que nós não queremos sair dela, mesmo se sentindo vazio, mesmo se sentindo mal em alguns momentos, mas você fala: meu Deus, o que vai ser o novo? O que vai ser a diferença? Então Abraão estava vivendo num lugar seguro, numa segurança, mas Deus fala assim: Abraão, sai disso tudo, Abraão, sai disso tudo, e eu quero te convidar para viver uma dependência. A segunda coisa, Abraão estava na família, ele tinha uma família, ele não era uma pessoa que estava sozinho, sem família, e Deus olhou para ele e falou: vou te chamar Abraão. Não, Abraão tinha um pai chamado Terá, e Terá era fabricante de ídolos. Lá no livro de Josué, no capítulo 24, vai ter essa referência. E quando Deus fala assim: sai da casa de teus pais, Deus estava querendo que ele rompesse uma herança espiritual, uma transmissão de herança espiritual errada, equivocada. Uma herança que não ia levar ele a lugar nenhum. Uma herança de idolatria. E Deus queria que ele servisse um único Deus, o Deus de Israel. Larga tudo isso, Abraão, larga tudo isso. Meus irmãos, eu escrevi duas frases aqui que é muito interessante. Deus não quer apenas que você saia de um lugar geográfico. Ele quer que você saia de um sistema onde ele não é o centro.
Isso é muito importante. E quando nós trouxemos essa mensagem pela primeira vez, talvez eu não estava entendendo o que Deus estava ensinando a Abraão, mas o que Deus estava falando com Abraão foi o que Deus falou conosco. Foi o que Deus tocou o nosso coração. E Abraão, ele estava vivendo ali algo que parecia tudo muito bom, mas não estava bom. O resultado daquilo não seria bom. E eu quero dizer para você, muitas vezes nós vivemos, e nós não vivemos o novo de Deus porque nós não queremos sair da nossa zona de conforto. Nós não vivemos uma experiência real com Deus porque nós não saímos da nossa zona de conforto. Está bom, e você continua no bom que não está, no bom que está vazio, no bom que não te preenche, no bom que é idólatra, no bom que não te leva à salvação. Você fala, está bom, eu estou bem. E Deus falou com Abraão, olha, sai daí. E aí eu quero falar, a segunda coisa que eu quero falar, é como que o chamado de Deus é cirúrgico. Deus não erra, meu irmão. Deus não vai fazer uma cirurgia na sua vida e depois ele fala assim, desculpa, Miguel, eu errei, vamos reparar o erro. Deus não erra, o chamado de Deus é cirúrgico. Deus falou com Abraão para ele renunciar 3 coisas. Meu irmão, renunciar a algo que você ama não é fácil. E a primeira renúncia que Deus pede a Abraão, lá em Gênesis 12, vai ser, Abraão, sai da onde? Da tua terra. O que é sair da tua terra? É onde estão as tuas raízes, aonde está o teu direito. Sai da tua terra, sai das tuas raízes. Às vezes você fala assim, os irmãos não ouviram falar do crente Gabriela? Eu nasci assim, vou morrer assim e eu vou ser assim. E Deus está dizendo assim, Abraão, sai das tuas raízes. Às vezes as tuas raízes estão te prendendo a coisas que não vão te levar a lugar nenhum. E Deus falou com Abraão, ó, sai das tuas raízes. A segunda renúncia que Deus pede a Abraão é cirúrgica também. Deus fala assim, sai das tuas raízes e sai da onde? Da tua parentela. Aí mexe, né? Mas sair da casa de meu pai, da parentela, onde, né? Onde você se sente protegido, a parentela, apesar de toda a família, quando se reúne, né? Aquela confusão, quando você vive junto, tem sempre aquele problema, né? Mas nenhum familiar permite que uma pessoa de fora fale mal da família. Ele pode falar, a família é assim, mas de fora ninguém pode falar. A família não é perfeita, mas... E ali Deus fala com Abraão assim, Abraão, o teu afeto, a tua proteção que você sente hoje, a tua parentela, não vai te levar a lugar nenhum. Sai da tua parentela. E o terceiro pedido, olha que Deus faz, irmãos, é muito interessante a palavra de Deus, porque sai da tua terra. Na versão NVI, projeta por favor 12:1, ele vai trazer uma expressão muito interessante. Ele separa aqui, ó, sai da tua terra, vírgula, é uma coisa, do meio dos teus parentes, sai, aí é parentela, sai do meio dos teus parentes. Eu não sei se Abraão ficou feliz com isso, se ele ficou triste, mas Deus falou assim, sai do meio dos teus parentes. E depois ele fala assim, e da casa do seu pai. São 3 pedidos cirúrgicos que Deus faz a Abraão, que fala o seguinte, sai da onde você tem raízes, da onde você tem o teu direito, o meu direito, sai da tua parentela, da onde você tem um afeto, da onde você tem a proteção, sai da casa dos teus pais, da onde vem a herança. E aí eu pergunto, qual é a herança que ia transmitir para Abraão? Idolatria. Ele fabricava ídolos. Terá não ia ensinar para ele de um Deus vivo, ia ensinar sobre idolatria. Não ia levar a lugar nenhum. Agora, é fácil largar esses 3 itens? Deus estava descascando Abraão. Sabe quando Deus começa a trabalhar e tira aquela casca? Deus estava descascando Abraão
de tudo que lhe dava uma identidade humana, uma identidade idólatra, uma identidade desse mundo. E Deus fala assim, ó, larga isso tudo e vai, volta o texto de novo para mim, e vá para a terra que eu... Deus não falou assim, Abraão, você vai para a terra tal, você vai pegar esse caminho aqui você vai enfrentar pessoas que vão contra você, mas você vai... Deus fala assim, vai para um lugar que eu vou te mostrar. E aí, irmãos, o que a gente aprende aqui? A obediência parcial, preste bem atenção, a obediência parcial a Deus é uma forma educada de rebeldia. Porque se você obedece parcialmente, você está obedecendo? Não, é um rebelde educado. É um rebelde educado. Abraão não negociou o destino. Ele não negociou. Abraão não perguntou assim, mas que terra é essa, Senhor, que tu vai me mostrar? Para onde que eu vou? Ele poderia. Diante da riqueza que ele tinha, ele poderia se sentir no direito de falar, Deus, espera aí, mas para onde que eu vou? Eu vou largar isso tudo aqui? Eu vou largar esse conforto, eu vou largar essa segurança, eu vou largar isso tudo aqui? Mas isso tudo aqui está te dando o quê, Abraão? Então larga isso tudo. Abraão não negociou o destino. Apenas fez o quê? Arrumou as malas. Deixa o texto aqui para mim. Pode deixar o texto. Veja, ó. E vá para a terra que eu lhe mostrarei. Verso 2. Aí é uma outra coisa, irmãos. Olha, Deus ele falou assim, vai para a terra que eu vou lhe mostrar. Mas ao mesmo tempo que vai para a terra que eu vou lhe mostrar, Deus fala para ele o que Deus quer fazer com ele. E da mesma forma que Deus foi cirúrgico no pedido de que ele devia renunciar, ele devia renunciar a quantas coisas? 3. Tua terra, teus parentes e a casa de teu pai. Aí Deus fala com ele o que vai fazer com ele. E Deus fala com ele 7 níveis de bênção do que Deus vai fazer. Não, meu irmão, como Deus é bom, hein? Tu nega 3 e ganha 7. A conta de Deus é sempre assim. Aí olha só o que Deus fala. A primeira coisa, farei de você um grande. Segunda, o abençoarei. Terceira, tornarei famoso o seu nome. Quarta, você será uma bênção. Pode passar. Quinta, abençoarei. E outra, amaldiçoarei os que? A outra. Então tem 7 níveis de bênção. E o primeiro nível é, farei de ti uma grande nação. Olha, Abrão saiu da sua casa ali com seus servos, com a sua riqueza, e Deus fala assim, não sabia para onde ir, não sabia como ia, e Deus fala, farei de ti uma grande nação. Segundo, eu vou te abençoar. Terceiro, teu nome será engrandecido. Quarto, tu vais ser uma bênção. Quinto, eu vou abençoar quem te abençoar. Sexto, eu vou amaldiçoar quem te amaldiçoar. Sétimo, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Meu irmão, e aí, Abrão ouve essa promessa. Mas eu falo para os irmãos, ouvir a promessa é muito bom. É gostoso quando você ouve uma promessa de Deus. Sabe qual é o difícil? Você crer para que ela aconteça. Porque a condição para ele receber isso tudo, qual era? Sai da tua casa, sai da tua parentela, sai da tua terra, da tua parentela, da casa de teu pai, e vai para um lugar que eu vou te mostrar. Tu não sabe para onde vai. E aí, irmãos, é como se você estivesse num caminho que fala assim, agora tu vai sair, eu vou te dizer para onde você vai. Você não vai saber para onde você vai. E é interessante que
os 7 níveis de bênção de Abrão vai fechar em um que diz assim: em ti serão benditas todas. O quê? Ou seja, Deus vai dizer assim: Abrão, você vai ser abençoado num tamanho de tal nível que você vai ser transmitidor. Você vai ser aquele que vai transmitir bênçãos também. Então, olha que é importante, irmãos. Deus não chamou Abrão apenas para ele ser conhecido, abençoado. Não. Através da vida dele, olha o que o texto diz. Olha, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, por meio de você, através de você, todos os povos da terra serão abençoados. Em outra tradução vai dizer, todas as famílias serão abençoadas. A bênção, ela começa individual, para alcançar o coletivo, e só Deus faz isso. E aí nós temos que entender a teologia do para. Você é abençoado para abençoar. Você não é abençoado para ser abençoado para você, não. Deus te abençoa para você abençoar outras pessoas. Às vezes, nós temos uma dificuldade de querer abençoar o próximo. A gente não, é difícil. Mas você é abençoado para abençoar o próximo. Se a bênção parar em você, ela vai apodrecer, porque ela vai ficar em você. Mas ela deve fluir através de você. E aí, Deus não abençoa, guarde esta frase também, Deus não abençoa reservatórios, porque reservatório recebe para ali. Mas Deus abençoa canais. Quanto mais você entrega, mais Deus derrama, louvado seja o nome do Senhor. Quanto mais você faz, Deus vai fazer. Quando você recebe uma bênção de Deus, você retribui, Deus vai derramar. A quarta coisa que eu quero falar é uma coisa interessante. Volta o texto no verso 2, por favor. Verso 1. Deus, quando fala para Abrão, ele fala o pedido de 3 coisas, e o 4º pedido é: vá para uma terra que lhe mostrarei. Vai para um lugar onde você não sabe. E aí, irmãos, nós precisamos entender o seguinte: o que é fé? O que é fé? O que você entende de fé? Porque muitas vezes a nossa humanidade, ela entende de fé é eu ter um mapa, eu saber para onde eu vou, saber o que vai acontecer. Quem gosta de ir para um lugar onde não sabe para onde vai? Eu, por exemplo, quando vou viajar, eu tenho um roteiro que eu vou seguir. Eu sei que eu vou sair daqui, vou passar por aqui, por ali, chegar lá. Se muda o roteiro, eu já tenho que parar para criar um outro roteiro, porque vai mudar para mim poder chegar onde eu quero chegar. Tem os lugares onde eu sei que eu posso parar. Aí é muito tranquilo para mim, porque aí eu creio, vai dar tudo certo, porque eu sei que eu vou seguir aqui, vou chegar ali, mas nem isso é segurança de dar certo. Então, a fé não pede mapas. A fé não pede mapas. A fé, ela é mostrada com descanso. Ela é mostrada assim: Senhor, é para sair? Eu estou saindo. Para onde tu vai? Deus vai guiar. Agora nós queremos um mapa, a gente quer, Deus fala assim: ó, faz isso, mas você quer dizer, por que eu tenho que fazer isso, Senhor? Quem nunca perguntou a Deus o porquê das coisas? Ah, eu queria entender por que eu estou passando por isso. Ah, eu queria compreender por que Deus está fazendo isso comigo. A fé não pede mapas. Abrão, ele poderia aqui dizer assim: Senhor, já tenho 75 anos. Quem tem mais 75 anos aqui? Dona Veni, Dona Veni, só a senhora, hein? Que bênção, hein? Ou se tem alguém que não quis falar a idade. Mas Abrão tinha 75 anos, irmãos. E 75 anos, você falar assim: eu vou seguir uma nova vida agora, vou pegar meu gado, vou pegar meus empregados e eu vou para um lugar.
que eu vou seguir, vou me virar. Então ele poderia dar desculpa assim, Senhor, para mim não dá não. Ele poderia falar assim, já estou aposentando, apesar que naquela época a idade era outra, mas trazendo para os nossos dias hoje, já estou aposentando. Eu estou chegando nos 50, já quero aposentar. Com 75 anos, eu não quero mais seguir mais nada. Abraão, com 75 anos, buscou um recomeço, ele creu no recomeço de Deus. Então, o que Deus está ensinando para a gente aqui? Às vezes a gente se prende tanto tempo numa situação e fala, já sou velho para começar algo novo. Não, Deus faz coisas novas todos os dias, é Ele que vai à frente, é Ele que vai conduzir, é Ele que vai dirigir. Então, para Deus não existe tempo, Ele é dono do tempo. Não vou aguentar. Se Deus falou, vai, pode ir, que você vai ficar jovem. Né? Com Deus nunca é tarde para um recomeço. Segundo, Deus fala para um lugar que vou mostrar, mas em volta da cidade de Ur, só tem deserto. Então, qualquer lugar que Deus fosse conduzir Abrão, estava diante do deserto de Canaã. Estava diante de um espaço até chegar aonde deveria chegar, ele vai passar por desertos. Às vezes, nós olhamos assim, você aceita o chamado de Deus, você crê no chamado de Deus, você sai da tua terra, você sai da tua parentela, você sai da casa dos teus pais, você sai. Você vai para um lugar onde você não sabe para onde é, mas você não quer passar pelas provas, você não quer passar pelas lutas, você não quer passar pelo deserto. E o primeiro deserto que surge, sabe o que você vai dizer? Senhor, Tu que me tirou de lá. Por que eu estou passando por isso? Por que eu estou passando por essa luta? Eu estava tão bem na casa do meu pai, eu estava tão bem lá, por quê? Não é assim quando a gente... E a gente quer indagar a Deus. Então, irmãos, o que a gente aprende aqui é que desertos vão surgir na caminhada de Abrão. Mas quando nós descansamos em um Deus Todo-Poderoso, você sabe que Ele também será o provedor dessa caminhada, que Ele será aquele que vai prover. A promessa de Deus não garante um caminho sem obstáculos, mas garante um destino certo. Deus já sabe o destino, talvez você não saiba, mas Deus já sabe o destino. A fé não é a ausência de perguntas, mas é a confiança na pessoa em quem temos todas as respostas. Deus. A fé é confiar em Deus. O quinto que eu quero falar é o estilo de vida do reino. Quando Abrão sai da sua terra, da sua parentela, da casa dos seus pais, ele toma duas posturas muito interessantes. Uma, ele não constrói casas, ele constrói tendas. Ele não constrói cidades, ele constrói tendas. O texto diz que Abraão, conforme ele ia caminhando, conforme ele estava no deserto, conforme ele estava passando, toda vez que ele parava, ele fazia uma tenda. E essa tenda, ela tem um significado muito importante. Meu coração não pertence a esse chão. Meu coração não pertence a este lugar. Estou de passagem. Por isso que nós, como cristãos, nós devemos viver de tendas em tendas, porque a nossa vida não está nesse mundo, nós estamos de passagem nesse mundo. Então, Abraão ensinou isso aqui para a gente. A segunda coisa que ele fazia era, aonde ele parava, construía a tenda, ele também construía um altar. Ele levantava um altar para adorar ao Senhor. Sabe o que significava, cada vez que ele levantava o altar? Ele estava dizendo, eu estou debaixo de uma promessa. Louvado seja Deus. Estou no deserto. Louvado seja Deus. Era um altar de adoração. Sabe o que acontece hoje? Muitos querem o altar não para adorar. Muitos querem o altar para pedir bênçãos. Muitos querem o altar para pedir bênçãos e poucos querem a tenda para viver na dependência. Porque construir tendas
era dizer: eu não pertenço a esse lugar, eu estou na dependência de uma promessa, eu estou na dependência de um Deus. E ele construiu o altar para louvar. Hoje a gente vê o contrário, as pessoas constroem um altar para pedir, mas não querem viver na dependência de Deus. Eu não sei, irmãos, você pode estar vivendo a maior luta da sua vida, você pode estar vivendo uma luta, uma dificuldade. Sabe qual é o segredo? Viva na dependência de Deus. O que Deus pediu a Abraão não foi fácil, não foi simples. Deixar sua terra, deixar sua parentela, deixar a casa de seus pais, era algo que não é fácil. Mas ele estava debaixo de uma promessa e de 7 bênçãos na sua vida. Farei de ti uma grande nação. Hoje, eu quero levar a igreja a uma reflexão. E eu confesso para os irmãos que, lendo essa palavra, preparando essa palavra, o Senhor me fez voltar 5 anos atrás, quando nós trouxemos essa mensagem, esse primeiro dia da mensagem. Primeiro dia de culto da Igreja Reformada. Nós não tínhamos uma igreja, nós tínhamos um espaço cedido pela dona Marlene, onde nós reunimos ali 17 vidas no primeiro culto. Eu não sabia para onde estava indo, nem como seria essa caminhada. Hoje nós estamos aqui, eu quero dizer que louvado seja o nome do Senhor. Porque diante dessa jornada, dessa caminhada que nós passamos, a gente pôde ver como que Deus cuidou, né? Como que o Senhor nos abençoou. Como que o Senhor fez com que as coisas acontecessem, né? Tivemos lutas? Tivemos. Vivemos em uma dependência? Até hoje. Nós dizemos: Senhor, vá à frente, porque nós não sabemos o caminho. Mas nós temos uma certeza, irmãos. Nós cremos que Deus está à frente, nós não sabemos aonde vamos chegar, mas nós sabemos que nós servimos o dono do destino, daquele que sabe aonde nós vamos chegar. E a reflexão que eu queria que você fizesse hoje, o Espírito Santo hoje continua chamando Abraões. O Espírito Santo hoje continua chamando vidas para sair do comodismo, para sair de uma falsa segurança, para sair de lugares aonde não te levando a lugar nenhum. O Espírito Santo está chamando para sair da terra da autossuficiência, daquilo que você acha que está bom, isso aqui é suficiente. Deus está dizendo: sai, para você viver na dependência de Deus. Meu irmão, como é bom viver na dependência de Deus. É fácil? Não é, porque tem hora que o nosso eu, o nosso coração, nós queremos um mapa. Mas eu quero dizer, esquece o mapa, creia que aquele que escreveu o mapa está no comando de todas as coisas. Aquele que construiu o caminho está no comando de todas as coisas. Então hoje reflita, Deus está chamando você para sair da terra da autossuficiência, da parentela do pecado, da casa da religiosidade, da casa vazia. Deus está te chamando para viver um novo de Deus. Sai disso tudo e vai para um lugar que eu vou te mostrar. E vai para um caminho que eu vou te mostrar. Mas que lugar é esse? Não importa. Viva na dependência de Deus. Deus quer que você viva na dependência dEle. Deus tirou Abrão de um lugar onde ele tinha tudo. Tinha segurança para viver uma dependência de Deus. Você só vai viver o novo de Deus quando você viver na dependência dEle. Enquanto você viver na sua autossuficiência, você não vai experimentar um novo de Deus. O novo de Deus, nós só experimentamos quando vivemos na dependência dEle. É quando você não está mais no chão, é quando você perde o controle, quando você não sabe mais o que fazer, quando você não sabe mais como resolver, aí você está na dependência dEle. Às vezes Deus vai levar você a entender a dependência dEle por circunstâncias que Deus vai permitir, até você entender que você não é autossuficiente. Abrão, ele ouviu o chamado, ele falou: não tem como resistir esse chamado, não tem como falar assim: eu não vou. Não tem. Irmãos, quando Deus chama, é irresistível o chamado de Deus.
É irresistível. Deus chamou Abrão para viver o novo. E Deus hoje está chamando você para viver o novo. Que você possa refletir nisso. Vamos colocar de pé, o departamento pode vir para cá. Eu quero dizer para os irmãos que a jornada de Abrão, ela continua. E hoje nós sabemos, né? Hoje nós sabemos porque nós conhecemos a história de Abrão, depois Abraão, da promessa, do filho, do herdeiro, das terras prometidas, das cidades conquistadas. Eu pergunto para os irmãos, Deus deixou de cumprir uma palavra que falou a Abrão? Sim ou não? Não. Então, para nós hoje é fácil, porque o exemplo está na palavra. Hoje, talvez você não saiba o que vai... Com certeza, nós não sabemos o que vai acontecer amanhã. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Talvez você chegou aqui vivendo uma luta que você não sabe como resolver. Talvez você está vivendo uma dificuldade de enfermidade que o médico falou que já é difícil. Talvez você está vivendo uma dificuldade financeira que você fala, está complicado para mim. Você não está vendo amanhã. Mas eu quero dizer para você, sai dessa dependência, sai dessa autossuficiência. Às vezes você está tentando resolver do teu jeito. Eu quero te convidar hoje para você aceitar esse convite do Espírito Santo e viver o novo de Deus, na dependência de Deus. Porque o mesmo Deus de Abraão é o mesmo Deus de hoje. Ele não mudou. O mesmo Deus que é poderoso para prometer, também é poderoso para se fazer cumprir. Louvado seja o nome do Senhor. Vamos louvar o Senhor? Aleluia.
Tu és a resposta, Jesus. Enxuga as lágrimas, restaura os corações. Tu és a resposta, Jesus. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Meu Deus é Deus de milagres, Deus de promessas, caminho no deserto, luz na escuridão. Meu Deus, esse é quem Tu és. Aleluia, Senhor. Aleluia, Senhor. Senhor, a nossa gratidão a Ti, Senhor, por tudo aquilo que o Senhor tem feito neste lugar.